Glória a Deus. Você que tem Bíblia, abra ela lá em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. O verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar todo o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele falava com autoridade. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e graças, e te pedimos uma porção para agora de noite, Senhor, da tua palavra, fresca, nova. Nos leve, Senhor, à instrução da tua palavra e nos ajuda, Senhor, a termos discernimento. Revela-nos o teu coração a nós. Que a tua palavra nos ilumine, Senhor, nesta trajetória, nesse chão da vida que temos para percorrer. Que a tua palavra seja o que ela diz que é: lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É o que nós cremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Falei hoje pela manhã e repito agora, nós estamos nesse final de ano, no apagar das luzes já do ano de 2019, um ano bastante intenso, um ano bastante corrido, e nesses últimos dias, desde quarta-feira, na segunda-feira eu estava orando ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra para começarmos a ministrar sobre o ano de 2020, e de lá para cá o Senhor começou a me mover num espírito profético, numa forma profética de ministração da palavra. Preguei na quarta-feira em Penha, preguei hoje de manhã aqui, estou pregando agora à noite, e eu creio que esses últimos dias de 2019 nós vamos caminhar neste espírito. O que eu quero dizer com um espírito profético? Eu não quero pregar mensagens esboçadas, mensagens escritas, mensagens refletidas em casa, mas eu quero me deixar nesses dias mover
pelo Espírito de Deus, conforme o espírito do ambiente e do culto. É obviamente que o Senhor coloca um texto, o Senhor colocou esse texto ontem à noite, quando eu saí aqui do evento que teve aqui do Alenon. Ontem à noite teve uma festa do Ministério de Louvor, e eu saí perto das 10 horas da noite, e quando eu cheguei em casa, saltou esse texto e a mensagem que a gente está compartilhando. Eu simplesmente refleti na mensagem, deitei, dormi, o que deu, acordei 4, 5 horas da manhã e venho ruminando esse texto, ruminando essa palavra. E por que eu digo que nós vamos nos mover dessa forma? Porque é assim que nós temos nos movido nos últimos anos. Todos os anos o Senhor nos dá um tema, uma palavra-chave, um versículo-chave, um tema sobre o qual nós caminhamos. Isto não é simplesmente uma obrigatoriedade, não tem que ter, mas nos últimos anos o Senhor tem dado, e eu tenho orado ao Senhor para que o Senhor nos direcione, como igreja, como CI, né? E sempre numa palavra. O ano de 2017, nós estamos em 19, o ano de 2017, 18, nós andamos no tema grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, e nós usamos a temática alegria, e ministramos muito sobre alegria como um fruto, alegria como uma virtude do Espírito, alegria como uma expressão de adoração ao Senhor. A palavra nos ensina a alegrarmos sempre, a termos um espírito alegre, a nos alegrarmos com as coisas que o Senhor faz, nos alegrarmos com a bondade do Senhor, com a misericórdia, enfim. Ser cristão, filho de Deus, é sinônimo de alegria. E nós tivemos um ano de 2018 de muitas alegrias, porque grandes coisas o Senhor fez por nós. Agora em 2019, nós estamos andando neste tema do extraordinário. Eu estava lendo no final de 2018 para 2019, aquele texto que diz que o Senhor fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que ele usava eram colocados sobre os doentes, e eles eram curados, os que tinham espíritos imundos eram libertos. Ou seja, o extraordinário é Deus, o extraordinário é o poder de Deus, o extraordinário é Cristo que se manifestou a nós. E o extraordinário tem muito a ver com, para além do ordinário, tem tudo a ver com isto. Para vivermos o extraordinário, talvez você esteja, nós gastamos demais essa palavra. Eu quero me desintoxicar um pouco dela no ano 2020, quero tentar tirar ela do meu vocabulário, mas não da minha vida. Eu quero continuar vivendo coisas extraordinárias do Senhor. Você quer também em nome de Jesus? Mas a gente gastou muito essa palavra para pontuar, porque mover-se profeticamente é anunciar aquilo que acontecerá. É muito importante que você entenda isto. Nós somos, na nossa geração, profetas. Você e eu somos profetas. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus em nós nos levará a profetizar. Filhos profetizarão, servos profetizarão. O Senhor derramará do seu Espírito sobre todos os povos, e nós profetizaremos, nós anunciaremos, nós geraremos ambientes. É-nos dado o poder de criação por meio da palavra. Talvez a gente não tenha noção do poder que há a palavra em nós, e do poder que há em nós crermos na palavra que é liberada. A palavra do Senhor diz: creiam nos profetas e vocês prosperarão. A palavra do Senhor diz para não desprezar as profecias, mas colocá-las à prova e ficar com aquilo que é bom. Qual é a prova da profecia? O estilo do profeta ou a palavra de Deus? Palavra de Deus. O problema é que muita gente julga o estilo do profeta. Tem muita gente que acredita que profecia tem a ver com algum tipo de estilo, e tem que ter um barulho, uma língua estranha, e profecia é tão somente uma palavra reta, de acordo com a luz da palavra de Deus, liberada sobre a sua vida. Você pega para você e você vive em nome de Jesus. Se você crer, você vai prosperar naquilo que você acreditou.
Profecia tem a ver com crer e falar. Crie, por isso falei. No mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Você tem o Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito de Deus em você, através daquilo que você fala, gera ambientes. Tudo que Deus criou a partir da palavra. E nos criou, a humanidade, a única espécie da terra de seres vivos que se comunicam através da palavra. E é por isso que somos chamados de imagem e semelhança do Senhor. O mesmo poder criativo, criador do Senhor por meio da palavra, hoje está também em nós. A Jeremias, Deus disse assim: Jeremias, eu te darei autoridade e palavra para construir e para derrubar, para edificar e para destruir. Semana passada eu conversava com uma pessoa e ela me reclamava de um bebê da casa, e ela dizia que o bebê estava muito agitado, muito perturbado, e ela estava muito aflita, muito angustiada, e ela chegou a confessar: pastor, eu fiquei com tanta raiva desse bebê essa semana, deu vontade de matar. Ela disse assim, claro que é a expressão, né? Mas é aquela raiva que a pessoa tem, e ela estava dizendo: eu não sei mais o que eu faço, porque essa criança ela não para, ela tem algum problema. Pastor, ora por ela, porque eu acho que é algum espírito. Na hora o Espírito Santo me deu a revelação, e eu perguntei para ela: como é que é o ambiente na tua casa? É um ambiente de paz? É um ambiente de respeito? É um ambiente de palavras abençoadoras? Ou é um ambiente de guerra, de confusão, de desrespeito, de tribulação? E eu fui falando e ela foi se encolhendo e confessando: não, pastor, é uma confusão, é um ambiente de briga, é um ambiente de guerra, é um ambiente de desonra. Como é que vocês se tratam? Vocês ficam brigando na frente dessa criança, vocês ficam fazendo da vida dessa criança um inferno. É por isso que ela está agitada. Ela não precisa de oração, ela precisa de paz. Porque nós temos o poder na boca, meu irmão. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto, diz a palavra do Senhor. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, com o poder do Espírito de Deus. Só que às vezes, meu irmão, nós usamos esse poder para destruir. Eu olhei para ela e falei: muda o ambiente de palavras dentro de casa. Comecem a falar com palavras de bênção. Daqui uma semana a gente conversa para ver se essa criança não vai mudar. Se ela não mudar, aí precisa de oração. Mas não precisa de oração, precisa de paz. Como é que está, muitas vezes, o ambiente que nós estamos? Talvez conturbado, talvez problemático. Talvez você não seja aquele que fala, mas você está ouvindo. Na tua boca tem a palavra para mudar o ambiente. A palavra de paz, de justiça, de amor, de harmonia. Você e eu somos profetas na nossa geração, e nós nos movemos nesse espírito profético. Por isso que o Senhor tem nos dado o tema, e quando a gente usou o tema extraordinário, nós começamos a falar diligentemente sobre o extraordinário de Deus, sobre vivermos o extraordinário. E nós começamos a observar no meio da igreja muitos e muitos contando testemunhos extraordinários, e todos os testemunhos que eu ouvi até agora de coisas extraordinárias que Deus fez no ano de 2019 tem a ver com a fé, com pessoas que sempre dizem o seguinte: pastor, aquele dia eu peguei a palavra, eu criei na palavra, eu botei em prática a palavra e eu vivi o extraordinário de Deus. Agora, o extraordinário tem a ver com para além do ordinário. Então deixa eu te dar uma palavra profética. Talvez você ainda esteja esperando o extraordinário de Deus para a sua vida em 2019. Talvez eu fale aqui: alguém já viveu coisas extraordinárias esse ano? Tem motivo para glorificar o nome do Senhor? Por aqui você já vê, talvez você esteja esperando, você já vê muitos que estão vivendo, que viveram, que desfrutaram de coisas extraordinárias, porque creem num Deus de coisas extraordinárias. Mas deixa eu te dar uma palavra profética: o fim das coisas é melhor do que o seu início. O melhor vinho o Senhor sempre guarda para o final.
E eu creio absolutamente que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele haverá de cumprir. Então eu creio, meu irmão, que você pode viver ainda este ano coisas extraordinárias do Senhor, para mostrar e para glorificar o nome do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Agora entenda uma coisa, extraordinário é para além do ordinário. Significa dizer o seguinte: tem alguma coisa que você pode botar em ordem na sua vida? Coloque. Tem alguma coisa que você sabe que dá para colocar em ordem, que precisa ser colocado? Coloque. Me responda uma coisa: o milagre da multiplicação dos pães e peixes, 5 pães e 2 peixinhos sendo multiplicados para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foi extraordinário ou não foi extraordinário? Sim ou não, igreja? Foi extraordinário. Mas antes do Senhor multiplicar, o que Ele mandou fazer? Se assentem em grupos de 100 e de 50. Se organizem. Parem a agitação, está todo mundo com fome, está todo mundo agitado, está todo mundo perguntando. Parem a agitação, se assentem. Olhou para o céu, deu graças, partiu o pão, entregou aos discípulos, que começaram a entregar à multidão. Olhando para o princípio do Senhor de liderança, que Ele aplica desde, na palavra do Senhor, desde Jetro, em tudo que você vê. Quando Jetro dá um conselho para Moisés, ele é usado por Deus, e esse princípio de liderança que Jetro passou para Moisés é o princípio de toda a palavra. Os reis utilizaram esse princípio, o princípio de líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Eu tenho certeza, meu irmão, que ali naquele lugar, Jesus entrega para os discípulos entregaram para os líderes de 50 e de 100, e os líderes compartilharam. Por isso que todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda sobrou. Porque quando tem ordem, meu irmão, a bênção do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. Sobra, mas não há desperdício. Jesus disse assim: juntem os cestos, os peixes e os pães, e coloquem em cestos, para que não haja desperdício. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Talvez você esteja esperando ainda viver o extraordinário de Deus. Final de ano. Não sobrecarregue-se. Não empurra com a barriga. Não arruma mais problemas e transfira os problemas para 2020. Organiza o que dá para organizar. Coloca em ordem tudo que você pode colocar. E o extraordinário que você não pode fazer, o Senhor vai fazer sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor vai fazer sobre a sua casa, em nome de Jesus. O ano do extraordinário, que nós usamos como um tema do extraordinário, o ano está acabando, mas o extraordinário de Deus jamais acabará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Cada vez que o Senhor olhar para você, meu irmão, e ver ali um vaso que não está rachado, que está em ordem, que está preparado, o azeite será derramado, a porção será derramada, o poder será derramado, e vai ser sacudido, vai ser calcado, vai ser transbordante, em nome de Jesus, porque esse é o Deus que nós servimos. Para o ano de 2020, nós já estamos caminhando numa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Usa o fruto. Usar o fruto. Comer o fruto. Desfrutar. Colher aquilo que foi semeado. A palavra que o Senhor está nos dando está lá em João 4, verso 38. Quando Jesus Cristo olhou para os discípulos e disse assim: eu vos enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram para usufruir do trabalho deles. Você sabia que nós estamos colhendo aquilo que nós não plantamos? Você sabia que nós estamos desfrutando daquilo que outros fizeram? Assim é a vida. Você sabia que tudo aquilo que nós estamos vivendo, muito daquilo que nós estamos vivendo é resultado, talvez a vida que você vive hoje em Deus é resultado da oração de alguém, da intercessão de alguém? Muito oraram por você e por mim.
Hoje nós estamos aqui vivendo um ministério abençoado, Deus está cumprindo promessas, o Senhor está realizando, nós estamos também semeando, porque nós também somos semeadores que saem a semear, nós estamos semeando, colheremos e outros colherão daquilo que estamos semeando, mas é inegável, meu irmão, que aquilo que nós estamos colhendo hoje, nesse período, nesses 7 anos de reestruturação ministerial, esses 7 anos que nós estamos entrando, é resultado de 30 anos de trabalho de muitos que já nem estão aqui. Outros ainda estão conosco. Semearam e estamos colhendo. Agora é muito importante nós aprendermos. Você viveu coisas extraordinárias do Senhor nesse ano? Aprenda a usufruir e a celebrar, a festejar, a colher daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Parte da ansiedade do mundo hoje tem a ver com pessoas que não se satisfazem. Contentamento é uma instrução do Senhor. Satisfação é uma instrução do Senhor. Paulo certa vez disse assim: tendo o que comer e o que beber e o que vestir, considerem-se com isto satisfeitos. Paulo não disse acomodados, mas disse satisfeitos. É óbvio que a vida é de crescimento, é de ampliação, nós temos sonhos, nós queremos crescer. Entretanto, meu irmão, não se esqueça de viver uma vida de satisfação e de contentamento por tudo aquilo que o Senhor já fez em você, por você. Você sabe que hoje parte da ansiedade do mundo é resultado do ter que ter, e a satisfação é momentânea apenas porque adquiriu algo, mas ali na frente já está angustiado de novo, e estamos viciados no consumismo, porque não aprendemos o contentamento com aquilo que o Senhor já tem nos dado. Existem pessoas que não conseguem desfrutar, isto, meu irmão, é bíblico. Salomão falou em Eclesiastes, e você vê pela vida. Existem pessoas que não conseguem desfrutar daquilo que têm. E eu estou falando de pessoas que têm muito. Trabalha, mas não consegue desfrutar. Pessoas que não conseguem desfrutar da família que conquistou. Das coisas simples, muitas vezes da vida, mas que nos dão uma renovação poderosa quando a gente senta e celebra. Hoje pela manhã eu brinquei, e talvez tenha alguém aqui, de manhã o Senhor achou alguns, mas talvez tenha aqui outros, não sei. Eu brinquei dizendo, tem gente que ganhou aquele faqueiro de prata há 35 anos, 40 anos atrás, de aniversário de casamento, e não usa. E não usa. Alguém pode dizer um amém por isso? Conhece uma avó, talvez assim? Não desfruta, meu irmão. Caixão não tem gaveta. Não desfruta das coisas que Deus deu. Isto também é pecado, você sabia? Fica guardando, fica fugiu a palavra, escondendo, não é bem essa palavra, retendo. Você sabia que reter é pecado? A Bíblia diz que aquele que retém cai na pobreza. É óbvio que eu e você temos que ter zelo. Zelo é uma coisa, sejam sempre zelosos. Zelo significa cuidado com aquilo que Deus deu. Tratar com honra. Se é um amor que o Senhor deu, zelar por esse amor. Porém, meu irmão, se são coisas, o Senhor é Deus que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Procedem todas as coisas. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não há nada que eu e você tenhamos na vida que não seja favor de Deus. Tudo é graça. Zelo é maravilhoso. Agora, retenção é pecado. Se você for olhar a palavra de Deus, você vai perceber que o Senhor de Gênesis a Apocalipse é um Deus que ensina, instrui, em alguns momentos ordena celebrações, festas. O Senhor ensinou o povo, vai semear, faz festa, colheu, faz festa. Quando vocês estiverem lá nos palácios, nas casas, nos lugares que eu dei a vocês, façam festa.
A festa das cabanas era uma memória daquilo que o Senhor havia feito durante o tempo que eles moraram em tendas no deserto, saíram do Egito. Agora eles estavam em Jerusalém, eles estavam em toda a prosperidade que o Senhor havia lhes prometido, a terra que manava leite e mel. E o Senhor disse: façam festa, faça a festa da cabana para lembrar da onde o Senhor lhes tirou, mas façam, celebrem, porque a celebração glorifica o nome do Senhor. Então aprenda, meu irmão, a usufruir, a desfrutar. O fruto é para nos alimentarmos. Às vezes nós temos uma consciência equivocada, a gente fala do comer o fruto, a gente logo se remete lá a Eva e Adão, que comeram o fruto. Agora o interessante é que o Senhor tinha dado milhões de frutos, e era para comer livremente de todas as árvores, menos daquela. Tem muito fruto para você se alimentar. Tem muita coisa para você colher. Eu creio que em 2020, meu irmão, nós vamos usufruir do melhor de Deus sobre a nossa vida. Nós colheremos grandes coisas. E nós vamos desfrutar do extraordinário que Deus tem feito. Nós vamos viver um ano de contentamento, de satisfação. Agora isso começa aqui na mente, meu irmão, porque quando você entender na mente o que é contentamento e satisfação, você já tem muitos motivos para se alegrar e para se contentar. Nós já temos muitos motivos para nos alegrarmos e para nos contentarmos. E estamos nos movendo então num espírito profético. E o espírito profético é um espírito de alinhamento, de ajuste, de acerto, para usufruirmos então, para desfrutarmos então. E por isso esse texto que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que Jesus Cristo vinha pelo poder do Espírito, ele estava voltando agora para a Galileia, pelo poder do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, o poder do Espírito também está sobre nós. Jesus falou assim: vocês receberão poder quando o Espírito de Deus descer sobre vocês. O poder do Espírito que está sobre nós. Agora é muito importante nós entendermos algo. Se o poder do Espírito está sobre nós, o poder do Espírito deve nos guiar em toda e qualquer circunstância. O extraordinário de Deus com Jesus Cristo aconteceu quando Jesus sai das águas, que João Batista lhe batiza, e ele levanta das águas, e quando ele levanta, o Espírito Santo desce em forma corpórea, em forma de pomba, pousa sobre ele, e os céus, meu irmão, você imagina, os céus se abrem, e uma voz dos céus, audível a todos os que estavam ali, declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso é extraordinário. Se eu estivesse lá, eu acho que desmaiaria. O poder de Deus, o extraordinário se manifestando. A Bíblia diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. Ele é tentado 40 dias e 40 noites. Ele vence a tentação. E agora, pelo poder do Espírito, ele vai para a Galileia. Ele retorna para Nazaré, a cidade que ele havia sido criado. Meu irmão, o extraordinário aconteceu lá no Jordão. E agora Jesus Cristo começou a desfrutar do extraordinário. O que é o desfrutar do extraordinário? Ele passou agora a cumprir a missão, a viver tudo aquilo que o Senhor havia prometido que ele viveria. Todas as profecias começaram agora a se cumprir. O usufruto tem a ver, o Senhor fez o extraordinário e agora você vai usufruir, você vai viver uma vida que eu criei você para viver, eu e você também viveremos, a vida que o Senhor nos criou para viver. Agora, para vivermos essa vida, é importante que o extraordinário de Deus, que o poder de Deus não seja apenas para manifestar o extraordinário, mas seja também para nos guiar no dia a dia, nos guiar naquilo que é corriqueiro. Eu digo isso porque é muito comum nós clamarmos, buscarmos, nos condicionarmos, nos sujeitarmos, nos submetermos ao Senhor, enquanto nós estamos desesperados muitas vezes por um milagre, por algo sobrenatural, por um extraordinário de Deus. Porém, quando Deus faz, agora é do nosso jeito. Talvez com você não, mas comigo eu já fiz isso algumas vezes.
A gente espera do Senhor apenas coisas poderosas, a orientação de Deus nas coisas extraordinárias, mas nos esquecemos que aqueles que são nascidos de novo são como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim são os nascidos do Espírito. O vento sopra, ou seja, guiados pelo Espírito em todo o tempo, tendo muito, tendo pouco, no extraordinário, na dependência do extraordinário, ou nas coisas e demandas do dia a dia, mas em tudo considerando a vontade de Deus como prevalente em nossas vidas. Eu creio que esse é o desafio para aqueles que desfrutaram, que viveram o extraordinário esse ano, é a permanência na obediência, é continuar no sopro, é andar no poder do Espírito. Para onde você vai, Jesus? Vou ali em Nazaré, a cidade que eu fui criado, todo mundo me conhece, estou acostumado, conheço todas as vielas, conheço todas as ruas, conheço de trás para frente, de frente para trás, eu corria ali, eu brincava naquela cidade, eu sei tudo sobre aquela cidade. Entretanto, eu não andarei mais naquela cidade senão guiado pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Nós, como igreja, em tudo que fazemos, em tudo que somos, em tudo que realizarmos, que seja para a glória do Senhor, sujeitos à vontade do Senhor. E aí, meu irmão, você não apenas vai ter momentos de coisas extraordinárias, mas você vai conseguir usufruir de todas as coisas que o Senhor tem preparado para você. Usufruir trazendo alegria para o coração, vivendo a alegria de poder desfrutar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, ele não pode roubar de você a promessa. Ele não pode roubar de você a realização da profecia. Porque para ele roubar, ele precisa ser maior do que Deus. E a palavra que Deus lança não volta vazia. Antes ele cumpre o propósito. Ela cumpre o propósito pela qual ele enviou. Por isso você não tem que ter medo de nada, de nenhuma arma forjada, como diz a palavra do Senhor. Arma forjada nenhuma contra você prevalecerá, porque maior é o Deus que você serve. Aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Então, se você tem uma palavra, quem aqui tem uma palavra sobre a sua vida? Uma profecia, uma promessa do Senhor, ela vai se cumprir, porque o Senhor é fiel. Não depende da sua fidelidade, depende da fidelidade dele, porque ele continua fiel apesar da nossa infidelidade. Se ele prometeu, meu irmão, o Senhor vai cumprir. Agora, onde é que está o jogo sujo de Satanás? Ele não pode roubar de você a promessa, ele não pode roubar de você a realização. Como diz a palavra do Senhor, se somos infiéis, ele permanece fiel. O Senhor faz. Agora, muitas vezes ele consegue roubar de nós, sabe o quê? A alegria do usufruto. Ele não rouba a promessa, mas ele rouba a alegria para desfrutar a promessa. Ele rouba a alegria colocando condenação. Ele rouba a alegria colocando culpa sobre nós. Ele rouba a alegria muitas vezes provocando confusão. Meu irmão, quanta gente a gente já viu que esperou anos, meses, chorou, lançou semente chorando, clamou pela chuva dos céus para fazer florescer aquela chuva serôdia que faz a terra germinar a semente. E quando recebeu tudo que o Senhor havia prometido, não conseguiu se alegrar. Pior ainda, às vezes uma confusão se instala. Às vezes nós estamos clamando para o Senhor nos fazer algo, nos dar algo. O Senhor nos dá, e quando o Senhor nos dá, parece que o céu fecha e todo mundo briga. Uma promessa do Senhor. Um exemplo, sei lá, você e a sua família desejaram ter uma casa com piscina, e aí quando tem a casa com piscina, todo mundo briga em volta da piscina. O Senhor fez, as coisas aconteceram, mas a alegria do usufruto não tem.
Seja guiado pelo Espírito em todo momento da sua vida, e você vai se alegrar com tudo aquilo que o Senhor vai fazer, seja grande, seja pequeno, as pequenas coisas, você vai descobrir que há felicidade, satisfação e contentamento até nas pequenas coisas. Uma brisa do mar, dessa cidade abençoada, que o Senhor nos colocou para morar, meu irmão, pode nos dar contentamento, porque é o Senhor, o contentamento e a alegria do Espírito. Aqui nesse texto, Jesus então ele está voltando pelo poder do Espírito, e diz a palavra que a fama de Jesus já se espalhava por toda aquela região, e todos o elogiavam. Eu me lembro da promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti, Abraão, um grande povo, e tornarei famoso o teu nome. Você sabia que o Senhor quer te dar fama? Você sabia que o Senhor quer dar a você reconhecimento, porque nós carregamos a mesma promessa que Abraão carregava? Jesus falou assim, ó: brilhe a vossa luz diante dos homens. Vocês são a luz do mundo. E Jesus disse: luz não se esconde uma candeia debaixo da cama. A candeia precisa estar num lugar alto para que ilumine toda a casa, um lugar de destaque. O problema é que nós temos um entendimento deturpado do que é fama. O Senhor quer te exaltar nessa terra, o Senhor quer fazer com que você usufrua. Talvez esse ano você semeou com muitas lágrimas, talvez na área profissional, talvez na área sentimental, talvez na tua área ministerial. Você está passando por um tempo talvez de caverna, de esconderijo, e foi o Senhor que te escondeu, mas chegará o tempo em que o Senhor te colocará exposta para manifestar a razão pela qual Ele torna eu e você conhecidos. Glorificação do nome dEle. Não há nenhuma outra razão para o Senhor dar qualquer tipo de destaque para mim e para você, senão para a glorificação do nome dEle. A fama de Jesus já se espalhava, todos o elogiavam, e Jesus dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para glorificar o meu Pai. Eu vim para exaltar aquele que é digno de exaltação e de adoração. Eu digo isso, meu irmão, é profético, guarde. Talvez essa mensagem você vai se lembrar dela lá pelo mês 2, 3, 6, 7. Mas em algum momento, o Senhor vai te expor, vai te colocar em lugares altos. E nesse momento, a Ele seja dada a glória, a Ele seja dado o louvor, a Ele seja dada toda a adoração. Quando o Senhor nos expõe, nos coloca como candeeiros acesos e em lugares altos, tem uma razão: que Ele cresça e que eu diminua. Eu já cansei de ver, gente, pessoas que o Senhor dá uma ajeitadinha, já se enche de orgulho e de prepotência. Dá uma ajeitadinha, já se enche de planos de vingança. Porque quem me viu passar na prova, quem me viu passar na prova e não me ajudou, o gosto de sangue escorre. E você sabe para que o Senhor te coloca em lugares altos? Para você alimentar quem te colocou no poço. José, quando era governador do Egito, os seus irmãos apavorados, pensando: agora ele se vinga. E ele disse: não. Ele me enviou à frente de vocês, porque ele já sabia que esse tempo chegaria e me usaria para ser mantenedor de vocês. Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber,
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ah, mas é completamente contrário a tudo aquilo que você ouve no mundo e de muitos crentes talvez. Ah, é o desafio do Evangelho. Ah, talvez você esteja esperando somente o Senhor te exaltar. E a pergunta é, para quê? Para quê? Você quer desfrutar, meu irmão? Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Você quer desfrutar? Provérbios vai dizer o seguinte: quando você ver o seu inimigo caindo, não se alegre, para que o Senhor não desvie dele a ira. Amados, Paulo vai dizer, nunca procurem vingar-se em Romanos 2, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Agora o teu papel é chorar, dizer, Senhor, tira a mão, para. Quer desfrutar? Eu estou te dando um conselho para nós desfrutarmos um ano maravilhoso de todas as coisas que o Senhor tem nos dado. Agora, aquilo que o Senhor vai nos dar não é para matar ninguém, é para promover. Miriam e Arão se insurgiram contra Moisés. Moisés, diz a Bíblia, era o homem mais manso da terra. Moisés se calou, porque Arão e Miriam disseram, Deus não fala só com Moisés, fala conosco também, nós também somos de Deus. E aí diz a Bíblia que Deus olhou aquilo e chamou os três na tenda, e disse, ei, quando eu quero falar com o povo eu falo por meio de profetas, mas com Moisés eu falo face a face. Moisés não procurou se justificar, Deus o justificou. Justo não se justifica, meu irmão. Quando começarem a falar de você, cale-se, porque o Senhor te justificará. E a Bíblia diz que quando Deus saiu da presença dizendo, defendendo Moisés, Miriam estava branca de lepra. E ia morrer, meu irmão. Sabe o que Moisés fez? O que eu e você faríamos talvez? Bem feito, foi mexer com o ungido do Senhor. Agora está aí, ó. O que Moisés fez? Moisés foi interceder ao Senhor em favor de Miriam, dizendo, Senhor, por favor, já basta, tenha misericórdia dela, livra ela, limpa ela. E o Senhor agiu com misericórdia. Nós vivemos, meu irmão, um tempo da graça do Senhor. Você sabe o que é graça? É favor imerecido, mas o favor imerecido não é só para mim, é para os nossos inimigos também. Ah, a gente vai ter que dormir com esse barulho. Quer desfrutar as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a sua vida? A mensagem já está tomando um rumo diferente de manhã já. Quer desfrutar? Esquece os planos de vingança, de amargura, de qualquer coisa contra aqueles que fizeram algo contra você. Tão somente confie no Senhor. O Senhor vai te dar tanto, vai te abençoar tanto, que você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dos teus inimigos, abençoando cada um deles. O amor conduzirá ao constrangimento, a bondade de Deus conduzirá ao arrependimento. Jesus disse assim, quando ensinou lá em Mateus capítulo 5, se vocês amarem apenas os que o amam, vocês não são em nada diferentes de todos os outros que existem na terra. Agora, amem os seus inimigos, abençoem os que os perseguem, orem por aqueles que os amaldiçoem, e assim vocês serão reconhecidos como filhos de Deus. Sede perfeitos como perfeito é o Pai. Meu irmão, talvez eu esteja te dizendo aqui, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão, você tem que abrir mão. Deixa eu dizer uma coisa para você, dar promove mais felicidade do que receber. Você vai desfrutar, porque aquilo que Deus tem para você, meu irmão, ninguém pode tirar de você. E você terá alegria no usufruto, porque eu e você somos chamados para viver de uma forma diferente. Receberemos do Senhor a luz do alto. Esta luz que nós teremos, essa exposição que eu e você teremos para iluminar, não é luz própria, é luz do Senhor em nós.
Lá em Provérbios 27, verso 21, tem um texto que diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Tem um outro texto em Provérbios que é semelhante, Salomão escrevendo também: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor sonda o coração. Eu prefiro essa: o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Crisol é uma espécie de um refratário que você coloca prata para fundir e derreter e formar o que você quiser. O forno, a mesma coisa no ouro. E o que prova o coração do homem são os elogios que ele recebe. É hora de nós nos checarmos. Eu estou dizendo isso porque eu creio absolutamente. 2020 é o 7º ano desse ministério. Hoje eu estava lendo sobre essas coisas que acontecem na palavra do Senhor, que tem a ver com tempos, com estações, com eras. A Bíblia diz que o 7º ano é o ano do Shemitah, é o ano do perdão de dívidas, é o ano do recomeço, é o ano do... Ainda que você tenha feito coisas erradas e você tenha perdido com aquilo, no 7º ano é o ano em que você recebe do Senhor um favor para recomeçar, o perdão de todas as suas falhas. A Bíblia diz que Davi, ele reinou em Hebrom por 7 anos e meio, e por 33 anos em Jerusalém. Hebrom significa associação, ajuntamento, formação de grupo. Esta é o significado da palavra Hebrom. Davi, por 7 anos em Hebrom, ele governava, já era rei em Judá, governando em Hebrom, formando a equipe dos valentes, o time daqueles que foram corajosos, aqueles que cresceram com ele, aqueles que estavam com eles, aqueles que estavam unidos ao propósito de Deus sobre a nação de Israel através da vida de Davi. Por 7 anos eles foram preparados, até que eles foram para Jerusalém. Jerusalém significa o lugar onde habita a paz. Então tem tempos, meu irmão, que o Senhor nos leva a nos suportar uns aos outros, a nos unirmos em aliança com o Senhor e uns com os outros, em nome do Senhor. E eu creio absolutamente, meu irmão, esses primeiros 6 anos da igreja estão sendo anos de estruturação. E o Senhor vai nos conduzir também, porque Ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nos conduzirá a um lugar aonde habita a paz. Nesse lugar nós usufruiremos de tudo aquilo que o Senhor faz e fez por nós. A Bíblia diz que quando Davi entrou em Jerusalém, ali então ele teve a certeza que Deus estava com ele. Ora, Deus estava com ele desde Golias. Deus estava com ele desde o início. Mas é comum, Davi não era diferente de nós. É muito comum nos tempos de tribulação, nos tempos de escassez, nos tempos de dificuldades, nós questionarmos aonde é que está Deus. Deus está no fato de que ainda estamos vivos. Deus está no fato de que mesmo que estejamos em desertos, nós temos o pão de cada dia sobre a mesa. Deus está no fato dos livramentos que talvez nós nem percebemos, mas de alguma forma Ele nos livrou da boca e das garras do leão. Mas a gente questiona Deus, é normal. Porém, quando a gente chega naquele lugar de paz, onde o Senhor nos estabelece, a gente olha tudo que viveu para chegar naquele lugar, ali a gente tem essa certeza, Deus realmente está conosco. E eu creio que Deus vai nos levar num lugar assim, onde nós teremos a absoluta certeza, o reconhecimento. Nós sabemos que Deus está, mas nós celebraremos a vitória, porque o Senhor nos conduzirá a um lugar de paz. Que assim seja a nossa vida, que assim seja sobre a nossa casa, que assim seja conosco, que assim seja sobre você, que assim seja sobre a sua família, que assim seja sobre esta igreja. É o que nós declaramos em nome de Jesus, na confiança que temos num Deus que está conosco em todo o tempo. Um Senhor que é pastor da sua igreja. O pastor e bispo desta igreja não é o Fernando, é Jesus Cristo, meu irmão.
É Ele quem está nos conduzindo. O máximo que eu posso ser é um copeiro, um mordomo, um auxiliar. Ele é o supremo pastor e bispo desse lugar, dessa igreja. É porque Ele tem sido o pastor dessa igreja que nós chegamos até aqui. E eu estou falando de pessoas. Nós somos ovelha do seu pastoreio. Povo que está sob o seu comando, somos o seu rebanho e estamos no seu aprisco. É muito importante, meu irmão, neste ano que está acabando e o ano que está começando, nós entendermos o valor que há na comunhão, o valor que há na congregação. Jesus Cristo falou em Apocalipse a João que Ele é aquele que caminha entre os candelabros. Candelabro na Bíblia significa igreja. Hoje o Senhor está passando aqui. Hoje o Senhor está andando aqui. E Ele está andando aqui para que se cumpra aquilo que Ele leu em Lucas 4. E eu nem consegui entrar no texto em si. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Esses pobres aqui têm a ver com pobreza de riqueza eterna. O que eu e você éramos um dia. O que eu e você fomos, pobres de espírito. Pobres de entendimento sobre as coisas espirituais. Pobres de intelecto, pobres de mentalidade. E aí, quando nós cremos em Cristo, o Senhor nos deu a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos enriquece eternamente. E fatalmente, as coisas começam até mesmo a refletirem na vida que a gente vive na terra. Mas a maior riqueza que o Senhor pode nos dar, meu irmão, é a riqueza da mentalidade por meio do Evangelho. E hoje Ele está andando no meio dos candelabros, pregando a boa notícia, anunciando uma boa nova para a sua igreja, que liberta dessa mentalidade que temos muitas vezes, de miséria existencial, espiritual, para nos levar a desfrutar das coisas grandes que o Senhor tem feito por nós. Porque muito maiores são os planos do Senhor ao nosso respeito. A palavra diz que aquilo que o Senhor está preparando, o olho não viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou. Mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos conduz ao discernimento das coisas grandiosas que o Senhor está fazendo. Ele me ungiu, diz a palavra, para proclamar liberdade aos presos. Você conhece alguém que está preso? Alguém que está preso num vício, alguém que está preso numa angústia, numa ansiedade, numa depressão, alguém que está preso talvez até mesmo num cárcere de ferro e de cimento, resultado de uma prisão que começou inicialmente no espírito, nas atitudes. O Espírito do Senhor está aqui hoje e se move através da sua igreja para libertar presos, para libertar oprimidos. A palavra do Senhor fala que a opressão faz enlouquecer até o sábio. Talvez você chegou aqui nessa forma. A opressão não tem a ver com possessão. Possessão é quando alguém é dominado por um espírito mau que lhe leva a fazer as coisas tenebrosas das trevas. Possessão não é de dentro para fora, é algo de fora para dentro. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, oprimidos, esgotados. O mundo é opressor. Por isso a importância da congregação. Porque quando estamos no meio do rebanho de Cristo, quando nós estamos andando juntos, meu irmão, quem suporta as nossas cargas é o nosso Senhor, o bom pastor Jesus Cristo. Lancem sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando do rebanho. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O Espírito do Senhor hoje está aqui para proclamar o ano da graça do Senhor.
Este ano aqui tem a ver com uma era. Nós estamos vivendo uma era da graça, do amor, do favor, da bondade, da misericórdia, do cuidado, da compaixão, da cumplicidade, do Senhor colocando o seu coração em nós e nos levando a viver uma vida abençoadíssima. Como eu comecei aqui na hora da ministração, o Senhor me deu o texto que fala sobre nós nos aproximarmos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. É para isso que nós fomos chamados. É por causa da graça que eu e você estamos aqui. E é a graça que eu e você temos como mensagem para a salvação daqueles que estão perdidos. Que esta graça que tem te alcançado, me alcançado, que tem mudado a minha vida, que tem tido paciência comigo, esta graça que tem me ensinado a renunciar paixões mundanas, impiedade do mundo, e tem me conduzido a viver uma vida abençoada no Senhor, e eu tenho certeza que também sobre você esta graça está derramada. Que ela seja algo a se manifestar através das nossas vidas em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar.